Fala, nação! Não, você não está no canal errado, esse é sim o canal do Gustavo Henrique Dando Choque. Pra quem não me conhece, sou Betânia Chiarelli, repórter do Gustavo. E ele hoje me pediu para estar trazendo as informações do Flamengo para vocês. Então, fica ligado que tem movimentação no mercado, jogador de saída, jogador chegando e um pouco sobre o jogo, que eu não tenho palavras para dizer o que tá sendo esse sub-20 no Campeonato Carioca, e a situação tá ficando complicada para o Flamengo no Cariocão. Então, fica esperto aí, já tá seguindo a gente nas nossas redes sociais. Todas as redes, GH Dando Choque, segue a gente que lá você vai ficar ligado em tudo que tá acontecendo no Flamengo. E aqui no canal, faz o favor, se inscreve, ativa o sininho da notificação e vambora, porque tem muita coisa pela frente. Começando pelo lamentável resultado do Sub-20 no Campeonato Carioca. Mais uma vez a garotada fez uma partida lastimável. Quem assistiu o jogo ontem, sabadão, 9h30 da noite, olha, a situação foi complicada. 3-0, podendo ter sofrido mais gols, tá? Então, complicou pro Flamengo, na verdade é essa. 3 jogos no Campeonato Carioca, um empate, 2 derrotas, 1 ponto somado. O Flamengo simplesmente pode ser o lanterna da competição no final dessa rodada. Então a situação é de alerta total pro Cariocão, porque o Flamengo simplesmente pode correr o risco de lutar contra o rebaixamento no Carioca. É uma coisa assim, ó, que se me contassem isso há um mês atrás eu ia rir, eu não ia acreditar no que estava acontecendo. E por conta dessas atitudes, né, dessas derrotas do Flamengo, vai poder mudar o planejamento. Mas antes disso, vamos escutar o que o treinador Bruno Pivetti falou ontem após a derrota de 3-0. Então, se liga aí o que o Pivetti resolveu falar. A posição hoje. O que me foi passado é que o planejamento seria jogo a jogo, né? Então nós focamos os nossos esforços no preparo desse jogo do Volta Redonda. Infelizmente o jogo foi condicionado pela expulsão precoce e eu não tenho outras informações, isso daí está a cargo da diretoria, a gente está aqui para servir o clube da melhor maneira e o que eles orientarem nós vamos seguir para poder ajudar da melhor forma nessa fase de preparação da equipe profissional, tendo em vista os desafios da temporada 2026. A princípio, vi essa questão mais no segundo tempo contra o Bangu, que o jogo foi muito picotado e os jogadores realmente ficaram ansiosos para tentar empatar o jogo de qualquer maneira. Aí a gente fugiu um pouquinho daquilo que é o nosso modelo, começamos a alçar muitas bolas na área. Hoje é difícil até tecer uma análise, porque o jogo foi condicionado pela expulsão, com um jogador a menos, com jogadores mais jovens, fica complicado, mas realmente eles têm uma ansiedade muito grande de fazer o seu melhor, de querer mostrar para a torcida rubro-negra que tem condições, e é uma equipe que dentro da sua faixa etária foi vencedora o ano passado, não à toa foi campeã da Libertadores com mérito, foi campeã mundial em cima do Barcelona, então são jogadores com valor que de repente por diversos condicionamentos os resultados não vieram nesses 3 jogos, mas tenho certeza que todos eles têm um futuro pela frente. É claro que precisam fazer ajustes ainda, mas acredito que são jogadores de muito potencial. Boa noite. Realmente, a partida de hoje foi condicionada por termos perdido um jogador com 10 minutos de jogo, né, 9, 10 minutos. A partir daí a gente vem numa sequência forte, né? O adversário estava fazendo seu segundo jogo e nós o terceiro, com uma diferença de 2 dias entre um jogo e o outro. Então, o que já era tarefa difícil, por ser uma equipe com uma idade muito baixa, nossa média de idade de 18 anos, ficou uma tarefa ainda mais difícil com a expulsão, né? A partir daí, nós fizemos o possível para poder conter os ataques do Volta Redonda, que é uma equipe que estava disputando a Série B, desceu para a Série C, a gente sabia que enfrentaria um adversário pesado em termos profissionais, uma equipe com uma média de idade superior, e acredito que o jogo foi condicionado pela expulsão. Dentro disso, a gente tentou fazer o melhor para poder sair daqui com o resultado. Infelizmente não foi possível, mas acredito que realmente
seria outro jogo se nós estivéssemos confrontando o adversário 11 contra 11. Viram só o que o Bruno Pivetti falou? E sobre esses planejamentos, como ele falou, que planejamento jogo após jogo, mas o Flamengo tá numa situação complicada no Carioca e não tem como mentir em relação a isso. Apenas 1 ponto em 3 jogos. É uma situação complicada. E isso agora vai poder influenciar no time principal. Porque a ideia do Flamengo nesse primeiro momento era voltar com o time, com a cavalaria, apenas na partida contra o São Paulo no final do mês, que é pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Porque eles idealizaram que o quê? A garotada do Sub-20 vai estar dando conta do recado. Pois então, não está dando conta do recado. Então, quarta-feira, clássico contra o Vasco e domingo, clássico contra o Fluminense. A situação pode complicar ainda mais. Então vai ter uma reunião nos próximos dias para analisar se coloca pelo menos um mistão, os reservas, para poder enfrentar o Vasco e o Fluminense. Porque o Flamengo pode estar lutando contra a zona de rebaixamento no Campeonato Carioca. Então isso é uma coisa assim, ó, inimaginável um tempo atrás que o Flamengo ia estar passando por essa situação. Ah, Betânia, mas é cariocão. Gente, é cariocão, mas ainda é cariocão. Não podemos estar também largando, desculpa a palavra, foda-se pro Campeonato Carioca. Né? Então, já que é planejamento do ano, bora meter a rapaziada. Bora levar a sério isso. No meio do ano, já tem Copa do Mundo, já dá pra descansar mais um pouco. Vambora, a torcida também não merece ficar vendo o Flamengo nessa situação. Então José Boto, o Felipe Luiz vão se reunir essa semana para poder estar resolvendo essa situação e salvar um pouco esse campeonato carioca. Agora falando em contratações, falando de coisa boa, né? Vamos estar levantando o ar aqui nesse domingo. Novela Lucas Paquetá continua firme. Que ele vai vir, todo mundo aqui já sabe que vai vir, né? É a vontade do jogador. Ele já não está mais querendo disputar nenhuma partida pelo West Ham, porque ele falou, eu quero voltar para casa. E o Flamengo quer que o jogador volte para casa. Eu vi uma capa de uma matéria essa semana muito boa, do jornal O Globo, que foi quando o Paquetá saiu. Aí no título tá lá, a saída de Paquetá para o início da reconstrução do Flamengo. E agora o Flamengo já se refez inteiro, tá num patamar absurdo, como diz Bruno Henrique, estamos em outro patamar. E agora o Paquetá voltando para casa com o Flamengo reestruturado, com o Flamengo bem financeiramente, bem esportivamente, que é do jeito que a gente gosta de ver o Flamengo, né? E que graças a Deus estamos acostumados a ver. Então o Paquetá tá agora atualizando os últimos ajustes com o West Ham. Por essa liberação o West Ham já aceitou. Ele já entendeu que não tem o que fazer e agora é só colocar esses pontinhos nos is e liberar o jogador para ser feliz de novo aqui no Mengão e trazer ainda mais felicidade para a gente. E tem também uma saída que muitos já estavam esperando por isso, né? Que é Michael. Michael tá com uma negociação avançada com o Santos e pode estar indo para o Peixe se juntar a Neymar e Gabriel Barbosa. Fontes ligadas tanto do Flamengo como do Santos confirmaram essa informação e que o negócio está avançado e seria uma compra definitiva com contrato até 2028. O Michael, que tem um salário alto no Flamengo, aceitou tá diminuindo o salário para poder ir para o Santos e seguir a vida, já que ele também não está tendo muita oportunidade no Flamengo. Então, hoje que o Michael recebe mais ou menos 1,5 milhão, ele aceitou diminuir, mas ainda vai ficar na casa do 1 milhão. Então, eu acredito que diminuiu uns 500 mil só o salário, né? Não está ainda confirmado essa proposta salarial para ele, mas pessoas já confirmam que ele aceitou diminuir o salário para poder dar sequência na carreira dele e ir para o Santos.
Então é isso. Muita coisa ainda pra acontecer nesse domingão. Amanhã, vambora com tudo que vai ter mais coisa. O Gustavo mais tarde aparece aí pra vocês, trazendo mais notícias, mais informação. Então, muito obrigada a todos. Até a próxima, porque o que não dá é pra deixar vocês informados. Bom resto de domingo e vambora. E fique ligado, né? Se liga nas nossas redes sociais pra quando tiver uma notícia você saber na hora. Vambora, gente. Um grande abraço.